a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Oh, meu Deus, não sei nem mais se eu vou pregar ou só. Abra a tua Bíblia em Esdras. Assim como Apocalipse tem na Bíblia, Esdras também tem, irmão. Glória. A tua família está embaixo de uma aliança, embaixo de uma promessa do Deus vivo, e essa promessa cumprir-se-á sobre a tua vida em nome de Jesus. Cada um dos teus amados serão resgatados, transformados para a glória de Deus, porque Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Amém? Eu falei o capítulo de Esdras? Falei? Não, né? 3. Esdras você não tem na sua Bíblia. Ah, já tem uma Bíblia, né? Glória a Deus. Esdras 3, versículo 8 diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e construíram, ou melhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintender. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta
lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Arfaxaquitas, Tarpelitas, Arfacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do teu conhecimento, ou melhor, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti a nós, a Jerusalém, eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos e impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará. O rei saberá que aquela cidade foi rebelde, danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras desse lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitavam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: paz. A carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordeno eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dá ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho, e não se edifique aquela cidade, e não, ou melhor, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo do rei. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém? Amém? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua palavra que é santa, verdadeira, fiel e justa. Vem nos ministrar nessa noite, vem nos instruir para que nos posicionemos e a tua obra não pare, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Texto longo, né? Mas é para que nós tenhamos a exata compreensão do que nós queremos ministrar hoje. Eu vou estar falando para vocês. A verdade é que o templo de Israel tinha sido destruído por Nabucodonosor, e depois de 80 anos de cativeiro na Babilônia, eles estavam voltando para reconstruir o templo que Salomão ergueu. A palavra que nós acabamos de ler diz que quando os homens que foram designados à construção da obra, eles colocaram os pilares, as bases do templo,
Então chegaram alguns homens de outras nações com o argumento de querer construir com os judeus, reconstruir o templo com os judeus. E aqueles que estavam encarregados da obra disse: não, vocês não têm parte nessa reconstrução. Nós, os judeus, vamos reconstruir. Na verdade, era uma estratégia daqueles homens para eles conseguirem se inserir no meio do povo de Deus, para trazer confusão, para trazer malignidade, e obviamente a obra não acontecer como era projeto de Deus e como Ciro havia determinado. Então eles, inflados e aborrecidos pela negativa do povo judeu, eles escreveram uma carta ao rei daquela época, pois Ciro já tinha morrido. Então diz para ele que o povo de Deus, os judeus, estavam reconstruindo, tentando reconstruir a cidade, mas aquela cidade era uma cidade rebelde e que, como diz o baiano, não comia reggae de ninguém. E que se eles conseguissem reconstruir o templo e reconstruir a cidade, eles iriam gerar problemas para o rei dominante naquela época. O rei, obviamente, temeroso, porque ele dominava sobre Judá, ele então escreve um decreto para que a obra seja paralisada. O que eu vim te ministrar nessa noite como igreja, principalmente a nós que somos da igreja, é que o inimigo não está satisfeito com esses 6 anos da igreja Comunhão em Cristo. E por isso ele vai tentar de tudo para que aquilo que nós já conquistamos e aquilo que nós já estabelecemos como igreja ao longo desses 6 anos não se concretize e nós não avancemos, porque o próximo passo para o povo de Deus, depois da reconstrução do templo, era justamente a vinda de Neemias a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade e obviamente a cidade. E obviamente que Satanás não ia querer isso, porque ali residia o povo de Deus, ali reside o povo de Deus. E o povo de Deus, quando se determina a invocar a Deus, a buscar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e isso em unidade e em comunhão, ninguém pode nos impedir de avançar, de conquistar e de realizar. Então Satanás, ele tenta lançar confusão, ele tenta lançar divisão no nosso meio, justamente para que aquilo que nós já estabelecemos se perca e aquilo que Deus tem como expectativa, projeto para a nossa igreja não se concretize. Então nós precisamos ficar muito atentos. Muito atentos. A nossa unidade, a nossa comunhão, o fato de nós rumarmos todos na mesma direção. É só uma brincadeira e uma observação, tá? Eu estava observando, como é? Lica e Bambi remando aqui, e Bambi estava remando para o lado de cá e Lilica para o lado de cá. Aí o barco fica rodando, não vai para frente não, meu irmão. Para você remar e ir para frente, ambos têm que remar da mesma. Quando um faz essa remada aqui, o outro tem que fazer essa remada. Quando o outro faz essa remada, tem que fazer essa remada. Então fica girando. Vocês podem observar quando passa
as Olimpíadas, essas coisas que as pessoas, os remadores têm que remar tudo na mesma, senão vai ficar rodando assim. Se um está remando para o lado, o outro está remando para o outro. Então isso é uma verdade. A igreja não pode cada um remar para um lado. Acorda, igreja! Senão nunca vamos chegar a lugar algum. O inimigo temporariamente conseguiu, porque o rei mandou um decreto e a obra se paralisou. Mas, se você observar, e nós vamos ver, eu não tenho muito tempo hoje para ministrar e estar falando tópicos e isso e aquilo, entendeu? Então eu já vou logo direto ao ponto. Como diria o diácono Emanuel, pastor G, direto ao ponto. Capítulo 6, versículo 1 diz: então o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Aquimetá, na fortaleza, que está na província da Média. E se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Arfaxaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, e da tesouraria real, isto é, dos tributos além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister ou necessidade: novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável a Deus, ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga será arrancada da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali no seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Aleluia! Oh, glória! O Senhor vou cantar. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Primeiro capítulo de Esdras, primeiro versículo, abram lá. E alguém abra no último de 2 Crônicas. O último versículo de 2 Crônicas e o primeiro de Esdras. Ó, o meu lado esquerdo abre em 1 Crônicas, o último versículo. E o meu lado direito abre em Esdras, primeiro versículo. Vamos lá? O pessoal da esquerda aí, lê aí para mim, por favor. 2 Crônicas, o último versículo. 2 Crônicas. O pessoal do meu lado esquerdo, 2 Crônicas, o último versículo. E do meu lado direito, Esdras, o primeiro versículo. Leia aqui do pessoal do meu lado esquerdo. 1, 2, 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. E a Pérsia? Ordem e decência. Vamos lá. Vamos? Cadê todo? Vamos ler o primeiro versículo aí? Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar a casa de Jerusalém, e está em Judá. E ai de vós, de todo o seu povo, que não sabeis a seu É a mesma coisa que está escrito em vocês aí, Esdras primeiro? Versículo 1, é a mesma coisa? Foi Deus que falou. Amém? Foi Deus que planejou. E o diabo não poderia impedir. Aquilo que Deus planeja, o diabo não pode impedir. Ele pode levantar confusão, ele pode levantar situações para dizer que vai para a obra, mas contudo ele não conseguirá. Amém? Agora eu vou ler Isaías 45. Diz assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo. Olha só! Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te exigirei, ainda que não me conheces, para que saibas até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Deus ungiu aquele homem, ungiu a Ciro e disse: eu estou te ungindo por amor a Jacó, porque um dia você vai terminar um decreto para que a minha casa lá em Judá seja reedificada. Você hoje vai saber que eu sou Deus. Eu vou te prosperar, Ciro, embora você não me conheça, para que você possa edificar a minha casa, para que o meu nome seja glorificado. Eu quero te dizer nessa noite: os planos de Deus não podem e não serão frustrados, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Tá outra música aí. Essa daí eu estou pagando, não trabalhando desde uns 15 dias atrás. Ajuda aí. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como
fosse água que vem a mim, como em meio a um deserto. Ei, Jesus! A palavra de Deus é forte. Amém? Amém? E a minha vida não está pautada em cima de sentimentos humanos. A minha vida está pautada em cima da palavra. Amém? E eu quero te dizer nessa noite, esses 6 anos foram 6 anos de embates, mas foram 6 anos de vitórias. Amém? Oh glória! E se o inimigo pensou que ia trazer confusão para que a obra fosse paralisada, existe um decreto real estabelecido no céu. Amém? Que essa obra não vai parar. Fala assim para a pessoa que está falando: essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Você crê nisso? Amém. Então não faça como Lili e Bambi. Vamos remar todo mundo na mesma direção. Amém? Amém? Vamos remar todo mundo na mesma direção. E vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa obra. Amém? Vamos para a Santa Ceia.